Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. Vamos falar hoje de dois assuntos. Primeiro, esse lenço nesse tema Barbiecore, que está super em alta, de uma maneira diferente do que a gente já fez os outros lenços aqui no programa. Tem um detalhe, esse produto que a gente vai usar, o Color Evolution da Guarani, é um tingimento a frio e ele pode ser usado pelas crianças sem nenhum problema, ok? Outra coisa, eu vou mostrar para vocês uma viagem que eu fiz para São Bento do Sapucaí. Vou mostrar um café que tem só artesanato de uma maneira super bacana, divertida, colorida e muito gostosa. Se você tiver oportunidade, vá a São Bento do Sapucaí e conheça o Dona Mariquinha Café, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então vamos esclarecer, antes de mais nada, algumas dúvidas que as pessoas mandam por direct no meu Instagram ou aqui nos comentários. Primeira coisa, essa tinta vai sair? Primeiro, isso é muito importante, não é uma tinta, é um corante. Esse corante vai agir na trama do tecido e vai tingir esse tecido de uma nova cor. A gente vai alterar a cor original do tecido com um corante a frio. E se você seguir as regras direitinho aqui que a gente vai passar dentro desse vídeo, você vai ter esse produto por muito tempo, ok? Então só esclarecendo que não é uma tinta, a gente não vai pintar o tecido, a gente vai tingir o tecido com um corante, combinado? Outra coisa, muita gente pergunta, mas aonde que eu encontro? Eu não consigo comprar por aqui, para da minha casa. No site da Guarani, corantesguarani.com.br, você encontra uma aba, ali você clica ali, tem lá onde encontrar. Aí você vai lá e coloca a sua localidade para você poder encontrar os corantes da Guarani perto da sua casa. Caso você não tenha nada por enquanto, não consiga acessar o site, você pode entrar em contato com o saque da Guarani também para tirar essas dúvidas. Combinado? E caso você ainda tenha alguma dúvida, você tem lá no envelope, na embalagem, todas as instruções corretas para você poder fazer esse tingimento da melhor maneira possível. Vamos começar de uma maneira diferente, importantíssima, tá? Eu resolvi dar um charme diferente nessa malha de algodão. Ela é uma malha um pouquinho mais grossa, é quase um moletim, que é aquele moletom mais fininho, sabe? Se quiser fazer de moletom também fica super bacana. Aquele moletim que é o moletom um pouquinho mais molinho, um pouquinho mais fininho, funciona que é uma beleza, fica super bacana. Para dar um charme especial, eu resolvi colocar um ponto caseado em toda a volta da malha. Com cuidado, porque é uma malha, então ela tem uma elasticidade um pouquinho maior, mas com cuidado você consegue fazer do ponto caseado. A gente vai dar aqui a dica do ponto caseado, mas aqui no canal também tem outros vídeos que a gente ensina a fazer o ponto caseado. É só dar uma olhadinha, tem vários pontos de bordado aqui. Vou usar linha moliné com 3 fios dobrados ao meio. Um pedaço de malha de algodão de 1,40 m por 25 cm. Dou o primeiro ponto, passo novamente no mesmo lugar que eu entrei com a agulha e prendo o ponto pela laçada. Feito o primeiro ponto, eu passo para o segundo, mantendo uma distância pequena entre os dois e repetindo esse processo para ficar dessa maneira. Com o ponto caseado feito, aí a gente vai fazer o tingimento. O Color Evolution da Guarani, ele vem 15 gramas dentro do envelopinho e você vai diluir esses 15 gramas em 250 ml de água. Faz a diluição e coloca em um pulverizador. Caso você queira que ele fique mais forte, você dilui com um pouco menos de água, mas ele já é bem forte, a cor é bem intensa. Então faça um teste antes para poder ver se está no tom que você quer. Bom, eu protejo a mesa com um plástico, um celofane, alguma coisa que deixe a mesa protegida. E protejo as minhas mãos também com luvas, porque o corante é bastante forte e os dedinhos podem ficar manchadinhos da cor que a gente vai usar. Então coloque luvas aí para poder fazer um bom trabalho. Combinado? Eu vou colocar esse tecido sobre a mesa e vou amassá-lo. Vou fazendo uma junção dele para poder deixá-lo exatamente do jeito que eu quero. Depois disso, com ele já amassado, eu vou molhar com um pulverizador e quanto mais água eu colocar, mais o corante vai passear. Se você quiser que ele passeie menos, então coloque menos água, mas ele tem que estar pelo menos úmido. Esse tecido tem que estar pelo menos úmido.
Com o tecido molhado eu vou aplicar agora o Color Evolution, que já está diluído no pulverizador. E atenção para o seguinte, eu vou aplicar de um lado, vou virar e aplicar do outro lado. Agora vem o pulo do gato. Eu já atingi dos dois lados e aí eu vou abrir o tecido. Para quê? Para fazer o tingimento na parte interna, naquela parte em que o corante não atingiu quando ele estava amassado. Só que, atenção, eu vou aplicar agora o pulverizador com menos intensidade. Então, ao invés de eu apertar com muita força o pulverizador, eu vou fazer isso um pouco mais suave para cair menos corante sobre esses entremeios que não haviam sido tingidos antes. Combinado? Bem suave, bem leve. Caso você queira, você pode inclusive colocar um pouquinho mais de água dentro do corante para que saia um tom um pouco mais suave. Tranquilo, né? E é uma delícia, porque você vai sentindo ali a cor chegando, você vai percebendo o quanto você pode colocar de cor ou não, fica a seu critério. A gente usou apenas o tom Maravilha, que é para ficar desse jeitinho aqui. Bom, feito tudo, eu vou pegar esse lenço que já está todo tingido e colocar dentro de um saquinho plástico e deixar por 12 horas. Aí você fala, nossa, quanto tempo? 12 horas é o tempo suficiente para o corante agir sobre o algodão e deixá-lo tingido da maneira que a gente quer. Aí se as crianças falarem, mas demora muito, isso é muito legal para a criança, inclusive, entender que o tempo tem que ser respeitado. Até segurar um pouco a ansiedade, até fazer aquele momento de espera, como é que vai ser o resultado. E depois de 12 horas, você vai tirar o saquinho plástico e colocar para secar à sombra. Com ele bem seco, passe a ferro. Passe o ferro ali, porque o calor do ferro vai ajudar a fixação do corante no tecido. Aí eu estou falando de tecido de algodão. O tecido de algodão ele pode ser usado em tecidos de algodão e seda. Produtos sintéticos não são tingidos com o Color Evolution, é apenas para algodão e seda. Combinado? Depois que eu passei a ferro, eu vou fazer uma coisa que eu acho importante. Lavar o tecido só na água mesmo, enxaguar o tecido, porque caso eu tenha colocado um pouquinho de corante a mais do que eu devia, exagerei um pouco no corante, esse excesso vai sair ali. Então dá aquela enxaguada, torce, vê se sai água limpinha, e aí eu vou usar o fixacor. O fixacor é excelente para garantir que essa cor vá ficar por mais tempo no tecido. Dilua o fixacor em água em temperatura ambiente e deixe a peça por 30 minutos. Depois é só secar que está tudo certo. Olha que bonito que fica tudo. Agora vamos viajar? Pois é, eu tive a oportunidade maravilhosa de ir para São Bento do Sapucaí, uma cidade no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, super bacana, coladinha com Minas Gerais, uma cidade linda, deliciosa, e conheci o Dona Mariquinha Café. Quero mostrar para vocês a minha reportagem que eu fiz lá com a Vânia Borelli, que é responsável pelo café, e mostrando esse café e esse cenário incrível que é São Bento do Sapucaí. Então aí a gente veio parar aqui em São Bento do Sapucaí para dar uma desligada e veio encontrar minha amiga Vânia, que me convidou para vir para cá, que tem esse Dona Mariquinha Café maravilhoso. Conta pra gente, Vânia, o que você veio fazer aqui em São Bento há quanto tempo? Nós chegamos aqui na Mantiqueira há cerca de 11 anos, mas aqui em São Bento há 10 anos e mais um pouquinho. Foi paixão à primeira vista, a gente chegou em dezembro e em fevereiro já desceu com mala e cuia, literalmente. E como foi esse processo da pandemia com o Mariquinha? Bom, nós procuramos manter a marca viva, então nós
já que não podíamos abrir aqui, até porque nós estamos dentro de uma pousada, a pousada do Quilombo, e a cancela ficou fechada. Nós abrimos aqui, eu e uma amiga, aqui no centro da cidade. Nós tínhamos um delivery e uma retirada de marmitas e coisinhas gostosas, sempre dentro do vegetarianismo. Ah, que legal! Isso é muito bacana. E o artesanato sempre esteve presente dentro da sua vida, né? Sim, desde pequena eu cresci, né, numa família com mulheres que costuram, bordam, tricotam, crochetam e fazem flores. Então eu sempre gostei. E eu era muito, ainda sou, agitada, né? Então minha mãe Foi linda. Minha mãe me colocou num cursinho assim de pintura para ver se eu focava, né, assentava um pouco. E fiquei um tempo sem poder fazer nada, porque eu trabalhava com publicidade, mas aí quando eu saí, comecei a ter pouco tempo, a primeira coisa que eu fiz foi voltar ao artesanato. E aqui dentro do Mariquinha tem um monte de coisas feitas artesanalmente, pela Vânia, pelas amigas da Vânia, pelas alunas da Vânia e por outras pessoas também. Isso. Que você trouxe aqui para dentro, né? Sim. Qual que é a característica desse artesanato que está aqui? A gente, além da regionalidade e principalmente da autoralidade, a gente gosta de produtos autorais. A nossa preocupação é que seja algo muito, assim, que reflita a pessoa, vamos dizer assim, né? Então a gente tem costurinhas, como vai refletir uma pessoa? As combinações de cores, tecidos, sempre a gente procura coisas que vão pender um pouquinho para o rústico, mas sempre com uma delicadeza, na pintura, enfim. Eu gosto que a personalidade de cada pessoa esteja impressa, o carinho naquela composição esteja impressa em cada produto. Eu fico pensando aqui, né? A gente está falando sobre artesanato, sobre arte, sobre café, sobre relações humanas. E eu fico olhando a paisagem aqui, eu fico pensando assim, o cara que pintou essa quantidade de verde que tem aqui na frente, são tantos tons impossíveis de você alcançar com a sua vista. E é um presente divino mesmo estar com essa vista todos os dias. Esse vale, basicamente tudo que você vê de araucárias foram plantadas pelo seu Kim Costa. A gente até chama de Vale do Kim. Um dos precursores a vir morar aqui foi o pai, né, do seu Kim, foi um dos precursores a vir morar nessa região, tanto que o pessoal chama de Costas, né? O bairro dos Costas. Aqui embaixo tem o Museu do Carro de Boi, mas ele plantou com a mãozinha dele, seu Kim plantou cada uma das araucárias. Caramba. E protegeu cada uma dessas nascentes que existem aqui. Que maravilhoso isso. E tem muito pinhão aqui, né? Tem, bastante pinhão. Existe artesanato com pinhão? Existe pouquíssimo artesanato com pinhão, infelizmente. Com as pinhas, na verdade, né? Com as pinhas. Temos uma pessoa, um senhor, que ele faz uns bonecos, alguma coisa a partir das pinhas. Mas é bem pouco, infelizmente o pessoal não aproveita tanto. Agora é o seguinte, gente, eu quero agradecer a Vânia pelo convite, por ter vindo aqui para São Bento do Sapucaí no momento em que eu precisava dar uma desconectada. Então subimos na Pedra do Baú, venci esse desafio de ir até uma altura muito elevada, porque eu também não sou uma pessoa muito amiga da altura. Acho bonito, mas me sinto, logicamente, com aquele frio no estômago. E foi belíssimo, um passeio lindo, a gente tirou o sapato lá em cima. Perfeito. Colocamos os pés na pedra. Toda essa energia. Reenergizando ali. Então venha para São Bento do Sapucaí, conheça a Dona Mariquinha Café. Vocês já viram algumas imagens aí do artesanato que tem exposto aqui, muita coisa feita pela Vânia. Inclusive a cerâmica lindíssima, parabéns. E a gente vai mostrar mais coisas para você. Aí manda um recado para turma. Recado? Que vai tudo pro canal. Recado. Gente, venha para cá, venha conhecer essa cidade, ela me curou e eu tenho certeza que ela pode trazer muita coisa gostosa. A gente ainda tem aqui um pouco de segurança, essa vista maravilhosa, água boa, comida boa, o que a gente precisa, né? O resto tá. E tem uma coisa aqui que é muito importante, a luz.
consegue reproduzir. Impossível. Não há jogo de tintas que a Não. gente consiga isso. As cores, tudo é diferente, todos os dias. Maravilhoso, muito obrigado. Tchau, gente. Vem para São Bento. Que lugar mais bonito, né? E você pode conhecer São Bento do Sapucaí, fica muito pertinho de São Paulo e é muito gostoso mesmo. A gente tem que se permitir, às vezes, parar tudo e sair um pouco da nossa rotina. Experimentar coisas novas, seja conhecendo uma cidade como São Bento, seja criando um lenço de uma cor que ninguém imaginava que você fosse fazer. A gente tem que se permitir ser todos os dias um pouquinho diferente. Pega aí a pessoa que você ama e vai passear. Vai passar um dia longe, passear um pouquinho, conhecer lugares novos, né? Quem sabe, de repente, você não tem um clique aí para fazer coisas bem diferentes todos os dias. Beijo, bom trabalho.